Vou começar, viu, gente? Não vou aguardar mais não, porque senão a gente emenda aí 9 horas da noite, né? E não é muito bom não isso. Bom, todos estão conseguindo ver aí, né, a transmissão de tela. Matheus, tá sem som. Bom, ia dando ruim, né? Desculpa aí, pessoal. Começar aqui logo, viu? Todos estão vendo aí, né? A tela? Sim, sim. Beleza. Então vamos lá. É, alguns deram sugestão de questão. Eu vou passar por todas as que pediram. Mas primeiro eu queria explicar essa primeira questão aqui. Porque ela é uma questão simples, né? Ela é uma questão até fácil. Não sei se todos acharam isso. Mas eu queria começar por ela por causa de uma coisa aqui que o Enem gosta muito. Inclusive, essa é uma questão do Enem. E existem milhares de questões dessa aqui, desse estilo no Enem, né? Bom, ele dá um contexto, né? É, aqui, ele coloca esse círculo maior e três círculos menores aqui, né? E ele quer o raio, esses círculos menores estão tangenciando, né? Nesses pontos aqui. Eles se tangenciam. E ele quer, a partir disso, ele dá o raio da esfera do círculo menor, que é 30 centímetros, dá esse espaçamento aqui de 10 centímetros, e ele quer o raio do círculo maior. Bom, por que, que eu queria que vocês soubessem dessa questão aqui? Porque aqui você traça normalmente, né? Você faz o triângulo, né? Eu acho que todos fizeram dessa forma, fez o triângulo, fechou o triângulo equilátero, né? De 60 centímetros aqui de lado, o triângulo equilátero. Aí acha essa altura aqui e a partir disso traça daqui para cá, né? Bom, aí achando essa parte aqui e você já sabe que aqui é o raio da menor mais os 10 centímetros aqui. Então o problema é qual é esse quanto é esse tamanho aqui, né? Quantos centímetros é isso aqui? Bom, o importante que eu acho que eu quero que vocês saibam disso aqui é um macetezinho aqui. Bom, esse triângulo aqui é para ser um triângulo equilátero, tá? É, quando você traça o, as medianas de um triângulo equilátero, né? Quando você faz isso aqui, você acha mais ou menos o baricentro aqui, né? Que é esse ponto aqui. Quando você acha isso, o baricentro, ele meio que está dividindo a mediana em três partes, tá? Se essa parte menorzinha aqui é x, o restante aqui, que está de preto, seria 2x, tá? E tudo, é por isso que ela divide em três partes, né? Porque esse aqui é x, aí até metade dela aqui é x e a outra metade é outro x. Então, do outro lado é a mesma forma. Aqui é x e aqui é 2x. Aqui é 2x, né? E aqui é x, tá? Sempre o triângulo equilátero, no baricentro, ele é dividido dessa forma. E isso facilita muito a nossa vida no Enem. Porque a gente até consegue achar isso daqui, né? Esse tamanho aqui, matematicamente, né? Mas é bastante complicado, né? Muito mais dificultoso. Porque aqui, essa questão, basicamente a gente faria o quê? A gente tem um lado, que é 60, né? 30 do raio, 30 do outro raio. E pronto, já basta fazer isso, porque a gente tem que
o baricentro, né, a mediana, é também a altura do triângulo equilátero, né? A mediana aqui. Então, a gente achar a altura do triângulo equilátero, a gente tem que saber de cabeça, tá? L raiz de 3 sobre 2. É muito interessante a gente saiba decorado mesmo isso aqui. Eu peço poucas coisas para decorar, mas existem coisas que realmente, se a gente sabe decorado, a gente não perde tempo, e tempo é ouro no Enem, né? Então a gente já sabe qual é a altura, que no caso é a mediana também. Então, a altura é 60 raiz de 3 sobre 2, né? Isso aqui dá 30 raiz de 3, né? Isso é a altura. Se o, o, o baricentro, né, que é o centro do triângulo equilátero, ele está cortando em 3 partes, então daqui para baixo é x e daqui para baixo é 2x. É como se fosse aqui só uma regra de 3, né? A gente tem aqui 3x, que é o total, é igual a altura, né, que é 30 raiz de 3. Beleza? Então a gente acha o x igual a 10 raiz de 3. Mas o que a gente quer é 2x, né? Então 2x é igual a 20 raiz de 3. Então a gente achou essa partezinha aqui que a gente não sabia. E agora é só somar com essa parte aqui. Ele dá que raiz de 3 é 1,7. 20 vezes 1,7, né? Se 10 vezes 1,7 é 17, 2 vezes 17 é 34. Então vai ficar 34 mais 30 mais 10, que é mais 40, que fica 74. Resposta letra C. Tudo bem? Então, essa questão aqui só está aqui por causa desse macete do triângulo equilátero, que é muito utilizado nas provas, e especialmente o Enem. O Enem ama isso aqui, tá? Alguma dúvida com relação a isso daqui que eu expliquei? Vou dar prosseguimento. Acho que me pediram a 5, então vou fazer a 5, tá? Outra questão aqui que é do Enem, que mexe com grandezas inversa e diretamente proporcional. Então, aqui, né, vamos ler, né? Ele diz que a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura B. Então, a gente vai sempre grifando o que é importante, tá? Sublinhando. Eu vou grifar aqui, diretamente proporcional à largura B e ao quadrado de sua altura D. Tá? E inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que é x. Tá? Conforme ilustra a figura, a constante proporcionalidade K é chamada e proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Bom, aqui eu quero que vocês relembrem um pouco de grandezas inversa e diretamente proporcional, né? Quando eu digo que algo é diretamente, que x, né? Por exemplo, duas grandezas, x e y, que elas são inversamente proporcionais, é que enquanto uma sobe, a outra tem que descer na mesma proporção. Então, se eu digo que x é igual a 4, né, e y igual a 4 também, então o produto 4 vezes 4 é igual a 16. Se eu mudo de x, né, agora passa a ser, em vez de 4, ele passa a ser 8,
y, essa multiplicação tem que dar a mesma. Então, y tem que ser, se uma multiplicou por 2, y tem que dividir por 2. Tem que passar a ser 2. Porque 8 vezes 2 igual a 16. Isso é ser inversamente proporcional. Enquanto uma sobe, a outra desce. Beleza? Já diretamente proporcional, quando eu digo que x é diretamente proporcional a y, é que quando as duas sobem na mesma proporção. Ou descem na mesma proporção. Então, x dividido por y é uma constante, tá? Quando eu digo que diretamente proporcional, x dividido por y é uma constante. Na inversamente proporcional, a multiplicação é constante. Então, beleza. Quando ele quer dizer que é diretamente proporcional a b e ao quadrado de d, então o que ele quer dizer? Se é diretamente proporcional, é porque a divisão, como eu disse, é uma constante. Então, esse S sobre B vezes D ao quadrado, né? Porque ele é inversamente proporcional aos dois, ou diretamente proporcional aos dois, é igual a uma constante. Eu vou chamar de C, C1. E ele diz também que S é diretamente proporcional ou inversamente proporcional ao quadrado da distância, que ele chama de x. Então, S vezes o quadrado da distância, que é x ao quadrado, tem que ser também uma constante C2, tá? Então, a gente pode passar isso daqui multiplicando lá em cima, vai ficar S igual a C1 vezes B vezes D ao quadrado. E esse x aqui eu posso passar dividindo aqui. Vai ficar S igual a C2 dividido por x ao quadrado. Beleza. Então, quando a gente tem essa proporcionalidade aqui, tá? A gente pode simplesmente pegar e multiplicar como se estivesse multiplicando isso por isso, tá? Esse que está aqui embaixo, ele vai continuar aqui embaixo, porque essa outra constante, né, que eu vou chamar de C1 vezes C2, vezes B, vezes D ao quadrado, sobre x ao quadrado, eu só multipliquei ali. Essa outra constante ele chamou de K, tá? Então, o S vai ficar proporcionalmente a isso aqui, tá? Tudo bem? Que é a letra A. Existe também a forma de colocar a resistência aqui, né? O que é o parâmetro. Esse daqui eu acho que é mais interessante didaticamente, que é o B aqui, aí D ao quadrado, X ao quadrado. Aí a gente pensa, né? Se é inversamente proporcional, tudo que é inversamente proporcional está em cima, tá? Tudo que é diretamente proporcional na equação tem que estar em cima, tá? Quando tiver uma questão mais ou menos desse tipo aqui, tudo que é diretamente proporcional tem que estar em cima e o que é inversamente proporcional tem que estar embaixo, tá? Sempre assim, beleza? E multiplicando uma constante. Bom, espero ter ficado claro aqui. Acho que me pediram também essa 8, tá? Então, vou fazer essa 8 aqui também. Que entra mais ou menos também com proporcionalidade também.
Ele diz aqui, né, que um celular tem espaço para gravar 3 horas de vídeo de qualidade normal ou, né, 2 horas em alta qualidade. Quando ele quer dizer isso aqui pra gente, né, é como se tivesse uma caixa e tem, sei lá, bolas grandes e bolas pequenas, tá? Tipo, se eu tenho uma caixa, a caixa desse tamanho aqui, que cabe 3 bolas pequenas, sim, relativamente pequenas, e eu tenho uma outra caixa que cabe, a mesma caixa no caso, cabe 2 bolas maiores, tá? Eu quero que vocês entendam a analogia, em vez de ser com espaço de celular, mas algo físico, né? Então, é como se fosse equivalente, entendeu? Então, essas duas medidas aqui estão sendo equivalentes umas às outras. Então, ele tem espaço para 3 horas de vídeo em qualidade normal e 2 horas em alta qualidade. Beleza. Aí ele disse que já foram gravadas 2 horas de vídeo em qualidade normal. É como se ele pegasse essa caixa aqui, a mesma, tá? Só que tá diferente porque, enfim. E ele colocou duas bolas aqui menores, tá? Aí ele pergunta: qual o tempo em minutos que resta para gravar o vídeo em alta qualidade? Bom, mais ou menos ele quer o espaço que está restando, tá? Ele mais ou menos está pedindo como se fosse o espaço que está restando aqui dessa caixa. Caberia quantas dessas bolas maiores? Entendeu? É isso que ele está mais ou menos pedindo, tá? Não sei se ficou clara essa analogia. Espero que tenha ficado. Mas eu queria algo mais palpável, né? Então, eu coloquei aqui que o celular. Eu coloquei N como sendo a qualidade normal e A alta qualidade, tá? Então, qualidade normal, esse celular tem para 3 horas de qualidade normal. Alta qualidade tem 2 horas. Se são equivalentes, a gente pode simplesmente igualar 3N, que é como se fosse o espaço para um N é o espaço no celular para o vídeo em qualidade normal, e A é o espaço no celular para o vídeo em alta qualidade. Então, 3N é a mesma coisa que 2 vezes A. Então, o A é 3 sobre 2N. Mas ele já disse aqui, né, que tem já gravado 2 horas de vídeo em qualidade normal. Então, 2N, que é o espaço que já foi preenchido, mais alguma coisa vezes o espaço em alta qualidade, vai ser igual ao total, que é a capacidade total do celular, que poderia ser tanto o 2A quanto o 3N, tá? Eu escolhi o 3N para facilitar as coisas, tá? Então, a gente acha aqui que K vezes A é igual a N, né? Que a gente traz esse 2N para lá, fica só N. E a gente acha aí substituindo o A aqui por 3 sobre 2N, a gente acha K vezes 3 sobre 2N é igual a N. Então, esse N vai embora, né? Então, K é igual a 2 terços de hora. Aí, como uma hora tem 60 minutos, né? Fica 2 terços de uma hora, é 40 minutos, tá? Beleza? No caso, B igual a 40.
Consegui tirar a dúvida de quem estava com essa dúvida aqui? Consegui ser claro? Vou dar prosseguimento, então. Vamos fazer essa 10 também. Pedir a 10 também. Vamos lá. Ele diz aqui, né? Uma folha quadrada de papel branca de um lado e cinza do outro tem área igual a 75 centímetros quadrados. Então, a área total disso aqui é 75 centímetros quadrados. A folha é dobrada de modo que o vértice P, esse P aqui, seja levado ao ponto P', que é bem aqui, da diagonal PR. Isso aqui é a mesma diagonal, conforme a figura. Depois da dobra, as partes branca e cinza visíveis ficaram com a mesma área. Então, ele tem que essa área aqui e essa área aqui são iguais. Qual a distância em centímetros do ponto P' até o ponto P? Então, ele quer essa distância aqui, que é a mesma diagonal, tá? Essa mesma diagonal é essa mesma aqui, porque é um quadrado, né? Ele fala. Então, peraí só um segundo. Ô, mãe! Tá não. Meu Deus. Voltando. Então, essa mesma diagonal aqui, né? É essa aqui. Então, se a gente achar essa hipotenusa aqui, a gente acha o que a questão está pedindo para a gente. Então, o que pega nessa questão aqui, de verdade, é só uma coisa, né? Entender que 75 centímetros quadrados é isso aqui, e essa área é igual a essa, né? Então, se essas duas áreas, a cinza e a branca, são iguais, e obviamente essa área aqui é igual a essa daqui, né? Porque é a metade do quadrado. Então, tanto essa quanto essa quanto essa são iguais. Vocês concordam? Porque então, essa parte aqui, que foi dividida, tá meio que em três, né? Três partes iguais. Essa daqui e essa daqui. E o total é 75 centímetros quadrados, né? Então, se o total é 75 centímetros quadrados, a área cinza, que é igual à área branca, no caso é 25 centímetros quadrados, né? Então, o lance dessa questão, a parte complicada dessa questão de verdade, era realmente entender isso, né? Porque o resto fica mais simples, né? Porque a gente tem que esse x aqui e esse x são iguais, né? E a área do triângulo, né? É x ao quadrado sobre 2, é lado vezes lado sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Então, a base vezes a altura sobre 2, que é o x ao quadrado sobre 2, é igual à área, que é 25 centímetros quadrados. Então, x ao quadrado é 50, x é raiz de 50. Aí, usando Pitágoras, né? A diagonal aqui, d ao quadrado, é raiz de 50 ao quadrado, mais raiz de 50 ao quadrado, que fica raiz de 100, que é 10 centímetros. Então, essa questão tinha que, a letra E, né? É bem complicada. Eu acho que ela é uma das mais complicadas desse TC, junto com a 9. Então, mas consegui ser claro aqui na explicação. Matheus, Oi. tu pode repetir de novo, porque eu ainda não sei se eu entendi, tipo,
Tá. Não tô conseguindo visualizar que a área branca é igual à área cinza. Tipo, desse triângulo cinza. Mas não é que não precisa, a gente não precisa visualizar. Ele diz, ó, uma folha quadrada de papel, branca de um lado e cinza do outro, tem área igual a folha dobrada de modo que é o vértice P, depois dobra as partes branca e cinza visíveis ficaram com a mesma área. Ele diz aqui a gente não precisa provar, Entendi. tá? Se Sim, fosse preciso sim. provar, aí a questão ia ser muito mais complicada do que Justo. já é, né? Era isso que eu tava enganchando. Eu acho que eu passei reto por essa Passou parte. reto, né? Obrigada. É muito interessante que a gente preste bastante atenção no enunciado e tal, no que tá no texto, porque realmente tem questões que a gente está fazendo, né? E realmente a gente deixa passar uma parte que é importantíssima para a resolução da questão, né? Enfim. Bom, espero que tenha todo mundo entendido essa parte. Acho que me pediram a 12 também. A 12 é também muito difícil. Aqui tem muita geometria, tá? Porque, enfim, o Enem gosta e tava no cronograma. Normalmente eu não vou usar tanta geometria assim, tá? Vou priorizar mais geometria. Não é geometria plana que eu vou priorizar mais. É espacial mesmo, que é o que o Enem mais gosta. Mas estava no cronograma, então é importante que a gente saiba. Tanto essa 12 quanto essa 10 são da Olimpíada Brasileira de Matemática. É um nível bem bom, tá? Bom, isso aqui, que normalmente, tá? Quando a gente pega questões assim de Olimpíada e tal, elas são difíceis porque o raciocínio é refinado, tá? Mas para a gente ter o raciocínio refinado, a gente precisa fazer questões, a gente tem que sempre estar fazendo questões. Então a gente precisa sempre estar. E essas questões aqui eu trouxe justamente porque o Enem gosta de semelhança de triângulo, o Enem gosta daquilo que eu falei no começo, que é do baricentro do triângulo equilátero. Então essas coisas o Enem gosta. Aí eu aprofundei um pouco nessa parte de semelhança de triângulo aqui, nesse ponto, porque, enfim, eu quero que vocês estejam preparados para tudo. Bom, ele diz aqui, né, que na figura ABCD e BEFC são quadrados, cada um com 60 centímetros quadrados de área. Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Bom, ele dá aqui esses dois quadrados aqui, né? Existem esses dois quadrados. A área do quadrado é L ao quadrado, né? É o lado vezes lado. E ele diz que é 60. Então, L a gente já sabe que o lado é raiz de 60. Essa é a parte mais simples, né, da questão. Aí vem a sacada da questão, que eu acho importante que a gente tenha esses insights na prova, né? Que é a semelhança de triângulo que ele usou aqui, né? Ele pegou esse triângulozinho aqui e disse que é semelhante a esse e nitidamente ele é, né? Esses dois triângulos aqui são semelhantes. Então ele usou semelhança de triângulo, né? Ele pegou esse lado aqui, que é L, que é o raiz de 60, né? E esse lado, e esse lado aqui, que é 2L, né? Aí ele tem essa altura, que eu chamei de H. E essa outra altura, se a gente reparar, tá de cabeça para baixo, mas aqui também não é H. Esse triangulinho aqui é o mesmo triângulo desse aqui, né? Que as figuras aqui são iguais. Então, essa altura maior do triângulo maior é L menos H. Então, usando semelhança de triângulo, né? A gente coloca H sobre L é igual a L menos H sobre 2L.
Então, h sobre L, que é raiz de 60, é igual a raiz de 60 menos h sobre 2 vezes raiz de 60, que é o 2L. Fazendo isso, a gente acha que o h é a raiz de 60 dividido por 3, tá? Bom, depois disso, né, ele quer achar A1, ele quer a área cinza, né? Ele quer A1 e A2. Vocês conseguem visualizar, né? Eu escrevi pequeno. Mas o que é A1? A1 é metade do quadrado, né? Que é essa área aqui, menos essa areazinha desse triangulinho aqui que a gente usou, né? É o maior menos o menor, que dá A1. Então, pronto. O A1, e eu chamei isso aqui de A3, tá? Tá bem pequenininho. O A1 é a área do quadrado dividido por 2, que é o triângulozinho que eu falei, menos o A3, tá? E o que seria A3, né? É base vezes altura dividido por 2. Então, se é base vezes altura dividido por 2, é L vezes H dividido por 2. E tá bem aqui, ó. L vezes H dividido por 2. Então, o A2 é raiz de 60 dividido por 2, tá? Vezes raiz de 60 dividido por 3, que é o H aqui, ó. Isso dá 10 centímetros quadrados. E ele diz, né, pra gente que a área do quadrado é 60 centímetros quadrados. Então, A1, né, é igual a 60 dividido por 2, menos os 10 centímetros quadrados que a gente viu aqui, que fica 20 centímetros quadrados. Agora, para a área 2, que é essa areazinha cinza menor, o que é que eu usei, né? A gente usa essa área daqui, que é o grandinho aqui, menos justamente a área que a gente usou, a 3 aqui, tá? E o que seria a área desse triângulo aqui, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui, né, como é a diagonal, tá? Tá cortando bem no centro do retângulo. Se tá cortando bem no centro do retângulo, tá dividindo ao meio o lado, né? Então é L sobre 2 aqui e L sobre 2 aqui embaixo. Então fica L vezes L sobre 2 dividido por 2, a área do triângulo maior, que é L ao quadrado dividido por 4. Menos A3, que a gente achou que é 10, né? 10 centímetros quadrados. Então A2 fica o 60, que é L ao quadrado, dividido por 4, menos os 10. 60 dividido por 4 é 15. Então fica A2 igual a 5 centímetros quadrados. Beleza? A gente acha o A1 que é 20, A2 que é 5. Como é A1 aqui, A1 aqui, A2 aqui e A2 aqui, fica 2 vezes A1, 2 vezes 20, mais 2 vezes 5, que é 10, e aqui 40. Então a área total, cinza, né, fica 50 centímetros quadrados. Essa questão aqui, não lembro quem foi que me pediu, mas ela é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Só queria que vocês pegassem pensassem mais em semelhanças de triângulo, tá? Porque tem muitas questões do Enem que a gente sai por semelhanças de triângulo que são muito difíceis, né?
Aí, com semelhança de triângulo, facilita muito a situação. Bom, isso aqui, o resto eu acho que é mais tranquilo. Se eu não me engano, me pediram a 11 também. Acho que foi. Deixa eu ver aqui. Foi. Foi virar 11 mesmo. Deixa eu ver. Bom, essa 11 aqui, eu acho que ela também foi do Enem. Mas ele diz aqui, né? Uma competição de matemática consiste de uma prova com 3 problemas. Cada aluno pode obter 0, 1 ou 2 em cada problema. Após a correção das provas, constatou-se que não existiam 2 alunos com notas iguais nos mesmos 2 problemas. Então, por exemplo, né? Se eu tirei 2 pontos em um dos problemas e 2 pontos no outro problema, no problema 1 e no problema 2, no caso, ninguém teve essa mesma informação que eu, tipo, dois pontos nos 2 primeiros problemas, tá? É isso que ele quis dizer. Se eu tirei 0 num problema e 1 no outro, ninguém teve essa mesma distribuição, tá? Então é isso que ele tá falando. Isso que ele tá falando, né? Aí diz, qual o número máximo de alunos que podem ter participado da competição? Essa questão é bem complicada. Se eu não me engano, é Enem, bem antigo. Se eu não me engano. Mas como é que resolve ela, né? Aqui, né? A gente tem que primeiro pensar escolhendo as duas primeiras, como se fossem as 2 primeiras notas, tá? Eu tenho 3 opções para cada primeira nota, né? São 3 aqui, né? São 3 problemas, né? Mas ignorando primeiramente esse último, né? Essa última prova, esse último problema, eu posso ter aqui 0, 1 ou 2. E aqui eu tenho 0, 1 ou 2. Então eu tenho 3 chances aqui, 3 chances aqui. Fazendo isso, eu garanto, né, que não tem nenhuma repetição de 2 dos itens, né? Porque tudo que eu tô pegando aqui é diferente, tá? Tô pegando todos os problemas repetindo, né? Ao par, diferente, cada um, né? Porque aqui eu tenho 0, 0. Aí, em outro item, né? Eu tenho 0 e 1. O outro, 0 e 2. Aí um outro, 1 1 e 0. E assim sucessivamente, tá? É como se fosse aqui uma meio que permutação, né? Permutação com repetição, né? Vocês estão conseguindo entender nesse sentido aqui? Se tiver, eu Matheus, posso repetir de outra forma. repete de outra forma, por favor, não Tá. entendi. Ó.
analisando somente os dois primeiros problemas, tá? Agora, somente os dois primeiros problemas. Estou isolando o primeiro. Para eu garantir que os dois primeiros problemas, nenhum aluno vai repetir a mesma, como é que se diz? A mesma junção de problemas, tá ligado? Tipo assim, se eu tenho o primeiro problema e o segundo problema aqui. Se eu tirei a mesma nota, né? Se eu tirei 0 nesse aqui e 1 nesse, o próximo pode tirar 0 nesse aqui e 2 nesse. Pode ser 0 e 0. Aí, da mesma forma, né? 1 e 0 aqui. 1 e 1, 1 e 2. Repetir aqui. Fazer todos os itens aqui, só para ficar mais claro. 2 e 0. 2 e 1. 2 e 2. Ó. Fazendo isso ali que eu fiz, multiplicando 3 vezes 3, né? Eu tenho uma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu repara que todas são diferentes, ó. Todas as notas aqui, aos pares, tá? São diferentes. Eu tenho 9 pares diferentes aqui. Nenhum repetiu. Tipo, se esse é 1 e 0, nenhum outro aluno repetiu essa mesma informação de notas, tá? Que é justamente o que ele quer. Ele quer o número máximo de alunos pode ter participado dessa prova, que não existiam 2 alunos com notas iguais ao mesmos 2 problemas. Então, eu fazendo isso, eu garanto que aos pares, tá? Aos pares não terão alunos fazendo as mesmas notas, tá? Aos pares. Deu para entender com esse diagrama aqui, mais ou menos? Show. Agora eu entendi. Obrigada. Então, existem 9 formas diferentes de eu juntar os pares, né? Que são todos diferentes. Então, se a gente acrescenta mais um aluno, certamente aos pares vai ser uma dessas formas aqui. Vai ter uma dessas formas, tá? Então, por isso, o número mínimo, né, o número máximo que pode ter isso aqui é 9, sem repetição nenhuma, aos pares, tá? Essa terceira nota, tá? Essa terceira é meio que não faz tanta diferença, tá? Essa terceira nota aqui, essa terceira, porque ele quer aos pares, então a terceira não importa tanto, beleza? Probabilidade é uma coisa muito complicada de entrar na nossa mente, né? Pelo menos eu acho. Eu acho o assunto mais complicado da matemática. E essa é uma questão extremamente complicada também de probabilidade. Então, considero ela uma das mais difíceis aqui nesse TC. Alguém tem alguma questão que queira que eu faça aí? Tu pode fazer a terceira, por favor? Tá. Utilizando 0,26, utilizando 0,26 com valor aproximado para tangente de 15
15 graus e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Tá. As Torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação da torre é de 15 graus com a vertical. E elas têm cada uma a altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Vem aqui, AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Tá? Gente, eu posso só beber água aqui um instante. Só um segundo, viu? Bom, vamos lá. Então, o que é que ele está pedindo aqui, né? Eu vou desenhar isso aqui, bem aqui do lado, para facilitar mais facilitar as coisas, tá? Então ele diz que essa parte aqui desenhar como ele desenhou ali, tá? Essa parte aqui, né? É daqui pra cá. Tá. Aí diz que o ângulo, né? Com a vertical de 15 graus. Colocou. Que é com a vertical esse daqui. Tá. Isso aqui tá mal desenhado pelo meu desenho aqui, mas é um ângulo de 90 graus, tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Essa pegada aqui que a questão dificulta, né, pra gente. E essa é uma questão do Enem. Incrivelmente. Então vamos lá. Vou desenhar aqui, que é o A, né? Que é B. Que eu vou colocar o ponto C, tá? Então, ele dá a tangente, né, desse ângulo, ele dá esse ângulo alfa aqui, né? Que é igual a esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa é 15 graus. Tá? Ele dá a tangente, né? Tangente de alfa, que é tangente de 15 graus, que é a mesma coisa aqui nesse caso, né? Vou chamar isso aqui de CB, vou chamar de X, tá? Aqui Y. A tangente de alfa, né? Qual é a tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Nesse caso,
o cateto adjacente é essa altura aqui, H, que é AB, que ele diz que é 114, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. É 114 aqui. A altura H é 114 metros. Então pronto. A gente tem aqui a tangente de alfa é igual a x sobre h. Aí a gente tem tangente de alfa, que é 0,26, é igual a base, que é x, sobre h, que é 114 metros. Agora, x é igual a 114 metros vezes 0,26. Bom, isso aqui, deixa eu ver aqui quanto é que fica. É 29,64 metros, né? Aí como ele quer, né? Ele diz aqui que é um prisma de base quadrada, né? Então, esse x aqui é como se fosse um lado do quadrado, né? Aí a área é como se fosse x ao quadrado. Eu vou aproximar aqui para mais ou menos 30, né? Acho que dá para aproximar. Aproximando para 30. Fica x ao quadrado igual a 30 ao quadrado, que é aproximadamente, né, 900 metros quadrados. Então é maior que 700 graus, 700 metros quadrados. Bom, essa questão, eu lembro quando eu fiz pela primeira vez ela, eu achei ela meio complicada para entender justamente que essa parte aqui é a altura, né? E aqui é 90 graus. É muito difícil a gente aceitar isso, né? Mas é o que a questão diz. Ele diz que está na vertical e que a altura é AB, tá? Segmento AB é a altura. Então, a gente não pode brigar com a questão, tá? Se a questão está dizendo que AB é a altura, a gente só aceita, não briga com ela. Eu lembro que quando eu fiz essa questão eu fiquei bem chateado no começo por causa disso. Mas conseguiu entender? Consegui sim. Porque Obrigada. depois de você entender, né? Que é isso aqui, o ângulo, aí facilita mais a situação, né? Mas realmente é chatinha essa questão, tá? Bem chata. Bom, acho que já fiz quase o terceiro todinho aqui com vocês. Então, eu tô satisfeito já. Já é 9 horas já. Então, qualquer coisa aí vocês podem falar comigo, tá? Qualquer dúvida, só chegar em mim, na Letícia, que a gente vai estar tirando com vocês. Qualquer momento, tá? Pode ser de manhã, pode ser de tarde, a gente tá à disposição aí, beleza? No mais, tenha uma boa noite aí. Que amanhã, ou eu acho que amanhã ainda é a Letícia. Ou então quinta-feira eu acho que a gente volta com natureza aí. Façam o TC, tá? Tá bem interessante. São questões, quase todas elas tiradas do Enem ou vestibulares parecidos com o Enem. Em que a gente escolhe justamente porque a gente acha que vai agregar muito conhecimento de vocês. Tá? Então, é isso. Boa noite, gente. Matheus, Pode dizer. pode só tipo assim, voltar um pouquinho para essa questão 10.
e me explicar de novo. Porque eu fui tentar fazer ela aqui e eu sinto que ainda não tá rolando. Ó, essa questão 10, a sacada dela é essa que eu te falei, né? Que você tem que entender que tá separando em 3 áreas, né? Então, 3 áreas iguais, né? Essa daqui, essa daqui, Uhum. essa daqui e essa aqui. E ele fala pra gente que são iguais. Ele fala justamente essa e essa aqui, né? Ele fala exatamente sobre essas duas. Essa cinza e essa branca. Mas a gente sabe que essa cinza é igual a essa aqui. Porque ele pegou isso aqui e dobrou, né? O papel. Então essas duas áreas são iguais. E se essa é igual a essa, de tabela é igual a essa aqui também. Então, se tudo, o total, é 75 centímetros quadrados, então é só eu dividir por 3 que eu acho cada uma, tá? Porque são 3 partes iguais. Então, 75 dividido por 3 é igual à área de cada uma delas. Tá? Essa parte tu conseguiu entender? Consegui. Consegui. Beleza. Então, a partir disso, a gente diz que isso aqui é x, isso aqui é x, né? Então, x e a área do triângulo é x, é L ao quadrado dividido por 2, né? Lado, base vezes altura dividido por 2. Então é x vezes x dividido por 2. Isso vai ser o lado do triângulo, ou a área do triângulo. Só que a gente tem a área do triângulo, né? Porque é igual a 25 centímetros quadrados aqui. Isso aqui é 25 centímetros quadrados, aqui é 25 também, e aqui é 25 também. Então x ao quadrado dividido por 2 é igual a 25. Então x ao quadrado é 2 vezes 25, que é 50. X é raiz de 50. Por Pitágoras, que a gente acha a diagonal daqui. Essa diagonal, essa hipotenusa, é igual à diagonal, né? Porque são quadrados. Diagonais dos quadrados são iguais. Então, a gente usa d ao quadrado é igual a raiz de 50 ao quadrado mais raiz de 50 ao quadrado. D ao quadrado igual a 100. Então, d é raiz de 100, d é igual a 10 centímetros. Então, essa distância, a hipotenusa, é 10 centímetros. Mas como a hipotenusa é igual à diagonal daqui, 10, d é igual a 10. Então, essa é a distância, entendeu? Conseguiu entender? Entendi. Onde é que tu Agora, deu tava, certo. qual era que tava sendo o gargalo? Porque eu não tava entendendo. E eu me perdi um pouco nessa questão. Eu não tava entendendo. Por que aquele 75 tava dividido por 3? Ah, Agora, tipo, eu tinha achado bem no comecinho, que era sim, que essas 3 áreas, elas são iguais. sim. Esse é o raciocínio que a questão quer que a gente tenha. Entendeu? Aí por isso que eu não Essa é a tava conseguindo dificuldade dela. desenvolver o texto. Ela é difícil justamente por ter essa sacada. Essa sacada aí é bem Sim, complicada. sim. Bem E difícil aí mesmo. eu ficava confusa, tipo assim, meu Deus, onde é que saiu esse raiz de 50? Mas aí agora eu entendi tudo. Muito obrigada. Nada. Mas esse TC tá a um nível elevado, tá? Tá bem alto esse TC. Eu fiz justamente pra galera pensar. Tirando algumas questões que são mais simples, o resto eu achei Uma dúvida contigo bem rápida. bem Nessa complicado. questão 3, questão 3 não, perdão. Nessa questão 2, eu consegui fazer ela, mas tem como fazer ela pelo teorema do bico, né? Qual? Deixa eu ver aqui. Essa 2, que é porque ela eu fiz toda pela tripla pitagórica, tipo, só, ai, É, sabendo que é 3, 4, 5, a razão mudou um, então só acrescentar mais teorema um, do sabe? bico. Pior que eu não sei, ó. Pode até dar, mas
Pode até dar, mas não sei. Não saberia te falar agora. Eu posso pensar nela e eu te falo mais tarde sobre a possibilidade de ter isso ou não. Beleza? Agora Certo, eu não entendi. vou saber te responder. Tá bom, tudo bem. Porque a forma que eu resolvi ela não foi, né? Mas pode ser que dê sim, tá? Pode ser. Certo. Vou pensar, tá? Certo, certo. Mas obrigada. Mais alguma coisa? Acabou todos os assuntos. Tá, acabou. Tchau, tchau. Boa noite, Ana Clara. Tchau. Boa noite, Boa José. noite.